Então vamos começar, né, a nossa mentoria e a gente vai começar aqui pela teoria de Dow. Vou trazer algumas curiosidades aqui dentro e vou trazer os princípios básicos da criação da teoria de Dow. Teoria de Dow é uma teoria que foi criada por Charles Dow e que está inclusa como patamar inicial ali, como base inicial, e é aquilo que a gente usa até hoje dentro da análise gráfica. Então vamos para algumas curiosidades. Charles Dow criou essa teoria há mais de 100 anos e até hoje ela é usada em todo o mundo por investidores em ações, por operadores de mercado, essa teoria. Para quem já ouviu falar na bolsa americana Dow Jones, foi uma bolsa que foi criada ali em homenagem ao Charles Dow. Quais são os princípios que qualquer operador de mercado precisa ter na cabeça com relação a essa teoria? A teoria de Dow é o seguinte, ela fala o seguinte, que o mercado ele anda em 3 ciclos. Tem o mercado de alta, o mercado de baixa e o mercado lateral. Esses são os movimentos que o gráfico vai fazer independente de qualquer coisa, e sempre vai ser assim. Dentro dessa classificação, eu quero trazer para vocês ficar atento a esse ensinamento, porque aqui nós estamos fincando ali no alicerce do conhecimento que vocês vão ter, um dos princípios mais antigos, porém mais utilizado até os dias de hoje. Então, por esse motivo, você tem que ter muita atenção. Nossas aulas vão ser aulas pequenas, aqui não tem enrolação. Aqui dentro eu vou trazer a simplificação dos conceitos de quem opera dentro do mercado, da forma que eu opero. Eu não gosto de utilizar muitos amuletos. Eu sei que tem pessoas, e não tenho nada contra isso, que utiliza médias móveis, utiliza uma porrada de indicadores aí. Aqui dentro vocês vão aprender a trabalhar com um gráfico mais limpo. Em algumas vezes nós vamos ter o quê? Algumas marcações, e essas marcações sim, eu acho de necessidade, altamente necessário para que você opere. Voltando aqui na teoria de Dow, a gente tem um gráfico aqui, e nesse gráfico a gente vai trabalhar os conceitos da teoria de Dow. A gente tem uma situação primária dentro da teoria de Dow. A primeira parte que ele vem trazer para a gente é um tempo primário. O que é um tempo primário? É um tempo de observação que você pode fazer para uma operação a longo prazo. Poderíamos falar que seria utilizado ali para que você pudesse ter uma observação de um swing trader. Um swing trade você faz dentro de uma região macro. O que é uma região macro? Vamos colocar isso em cima do gráfico que a gente está vendo aqui. A gente está no gráfico diário. Então, vou demarcar aqui para vocês o que possivelmente seria ali uma região macro de mercado, tá? Uma região macro. Depois a gente tem que nós vamos entrar na tendência primária. O que é uma tendência primária dentro de uma região macro? É aquela tendência de maior duramento, de maior longitude ali. Aquela é uma tendência primária. Tem a tendência secundária. Qual é? É a próxima tendência. Tendência essa que é menor do que a primária. Está dentro de uma macro região, né? De uma micro região ali. É uma tendência que ela tem uma durabilidade menor do que a primária. Por último, a gente vai estar entrando na questão da tendência terciária. Essa é uma das que nós mais vamos usar para obter os nossos melhores pontos para que nós façamos ali as nossas estratégias dentro do day trade. Por quê? Quando se fala de macro, é a longo tempo. Se fala de micro, é a menor tempo, né? E aí é que vamos chegar lá dentro da terciária que você vai entender o quê? As micro-regiões, né? Com as formações
de padrões de reversão dentro dos dias. É aí onde está o nosso total interesse. Para quê? Para extrair as nossas operações day trade, que é operações feitas dentro do mesmo dia. Utilizando a teoria de Dow, visivelmente no gráfico, você vai começar a ver desse ponto aqui, a gente tem esse ponto, que o mercado ele está tendencioso a só subir até esse determinado ponto que ele veio. Como se faz para ter uma orientação e utilizar isso a nosso favor? A partir de agora, eu vou estar trazendo para vocês as linhas de tendência. A gente vai, é um casamento de informações que nós vamos obter todo dia no mercado, vamos ter que fazer um estudo sobre aquelas informações. Para quê? Para que possamos, sim, ali dentro, trabalhar a realidade nossa diária. Onde nós vamos ali extrair aquela grana que a gente tanto almeja. Então vamos começar colocando aqui uma linhazinha aqui, para que vocês comecem a entender. Se eu colocar essa linha, eu vou começar a ter o quê? Eu vou ter que começar a ter um ponto de partida desse mercado. Se você olhar bem e alinhar essa linha de um mercado já passado, aqui eu estou no gráfico diário, eu tenho esse fundo. Se eu colocar essa linha, eu vou observar o seguinte, que o mercado ele só vem fazendo topos acima com fundos crescentes. Ó, vem um topo, vem um fundo, vem um topo, vem um fundo, e assim sucessivamente, até atingir um determinado preço, onde eu vou ter uma máxima dessa região. Está falando de um mercado que esse gráfico está no diário, eu vou ter uma possibilidade de enxergar que aqui houve uma queda verdadeira no mercado. Então eu vou começar a utilizar essas linhas para quê? Para me tomar minhas decisões. A partir do momento que eu tenho essa linha de tendência de alta e eu tenho uma máxima, digamos que você não enxergou, não está enxergando ainda o que aconteceria ali para frente, ó, você tem essa máxima e tem essa queda. Essa queda, você vai o quê? Você vai ter um outro ponto de referência, né? Você vê que essa queda, ela está bem alocada aqui, ó, dentro de o quê? Dentro de um outro ponto que deu essa segurada aqui, ó. Então, ok. Onde vai estar nossas operações utilizando a teoria de Dow? Vai estar nesses pontos. Vai estar nesses pontos. É aqui, daqui para cá, que nós vamos tirar o que nós chamamos das nossas operações de day trade. Uma linha dessa, para o meu ponto de vista, ela é melhor do que aquelas coisas que o pessoal usa aí, linha móveis, não sei o quê. Porque a linha móveis, ela segue o preço após o preço ter sido feito. Para mim, não. A partir do momento que você chegar e colocar essas linhas e você for para o gráfico, eternamente você crava essas linhas aqui, elas vão estar te dando ponto que você tem. Qual a informação que você tem nesse ponto? Você tem que mês aconteceu, que dia aconteceu e qual foi relevante aquela situação para o mercado. Então, para mim, você tem um ponto fixo e você não vai mais ter um amuleto para usar com relação ao que você precisa fazer naqueles pontos. As coisas vão ficar muito claras aqui dentro para vocês com relação ao uso da teoria de Dow, utilizando a análise gráfica e a observação de mercado, tá? Então é isso que a teoria de Dow vai trazer para vocês, uma segurança de poder realizar o que tem que ser feito dentro do mercado. Então você vê que após eu demarcar aqui um ponto que seria o fundo aqui, né? Depois dessa subida, que vamos considerar aqui uma regiãozinha macro, se falando com relação ao day trade, que são vários dias, acho que tem meses até. Então, a gente já tinha a noção que o fundo, o preço, partiu daqui. Então, como que se analisa um gráfico? Você tem um fundo, tem uma tendência de alta, que são vários dias, chega até meses aqui, e você vai o quê? Operar dentro desse padrão de alta que o mercado está.
Só que dentro desse padrão de alta, se você consegue seguir as tendências, você vai estar querendo sempre comprar. Porém, não podemos esquecer que a teoria de Dow, estamos falando aqui de uma região macro, e você pode, dentro dessa região, ter várias vendas. Por quê? Porque a gente vai lá, a gente está aqui na situação primária. Ainda temos a situação secundária e temos a situação terciária, que é lá no fim. É onde a gente vai ter as nossas operações. Essas três informações têm que ficar claras na sua cabeça, para que você possa ter as suas melhores decisões. Aqui dentro desse curso, você vai definitivamente entender as movimentações, executar o que tem que ser feito para que você obtenha os seus resultados, ok? Então, nossa aula de teoria de Dow, ela vai ficar por aqui. Então, essas informações que eu passei para vocês são fundamental, tanto para você identificar uma região macro de alta, quanto para você identificar que nesse toque aqui existe uma confirmação aqui, ó. Ela toca no que chamamos aqui de resistência, tá? Vai ter uma aulazinha de suporte e resistência também, onde ela toca numa resistência e aí ela confirma o rompimento para um pullback. Até ela fazer um rompimento falso aqui, confirmar fazer o rompimento falso e confirmar a queda com essa lateral aqui, com essa parte lateral que está dentro aqui no meio desse quadrado que a gente acabou de desenhar. Então, para isso que vai te servir a teoria de Dow, tão famosa teoria de Dow, e que vai te ser muito útil dentro dessa sua jornada, ok? Então, vamos tratar da teoria de Dow como o alicerce, a base de uma casa, e imagina que você quer construir uma mansão. Então, é isso que você vai precisar ter dentro do seu conceito de análise técnica. Para quando eu pedir para você analisar um gráfico diário, um gráfico mensal, você conseguir extrair dentro daquele gráfico os melhores pontos de compra e de venda no mercado. Então essa é a nossa primeira aula, trazendo aí teoria de Dow, que vai servir para quê? Para nos auxiliar nas tendências de mercado. Tendência de alta, aqui a gente pode trazer para as questões macro, o que é que a gente tem? Na macro, uma tendência de alta, com um ponto onde ele dá operações aqui embaixo, ó, até aqui, ó. Aprender a dividir esses pontos aqui, ó, é que vai trazer os resultados. Tá vendo que aqui tem um pontozinho, ó, que quando ele toca de novo aqui, ó, você tem essa puxada de alta aqui de novo, ó. Como aqui é diário, aqui pode ter mês aqui dentro, tá? Pode ter semana, mês aqui dentro. Então é isso que você vai utilizar de maneira clara, sem enrolação e objetiva nas suas operações. Então essa foi nossa primeira aulinha de teoria de Dow. Aí vamos seguir aí com o nosso treinamento até você estar entendendo o que de fato está acontecendo para que você tenha as suas melhores decisões. Nossas aulas vão ter entre 10 a no máximo 30 minutos, para não ficar uma aula chata e ficar uma aula dinâmica, para que você possa ver ela 4, 5 vezes se necessário, sem enjoar de estar vendo aquele assunto sem entendimento, ok? Então, ok, até a próxima aula. Vamos estudar.